Por último, gente, os dois últimos tópicos é sobre os números irracionais e os números reais na reta numérica, certo? Esse terceiro é sobre os números irracionais e a diagonal de um quadrado, tá? Relembrando, os números irracionais são aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração, na forma A sobre B. Eles, essencialmente, são decimais infinitos, só que dessa vez eles não apresentam nenhum período, tá? E, de maneira mais taxativa, algumas raízes não exatas de números racionais, eles são números irracionais, tá bom? Então, para a gente poder exemplificar aqui, os números irracionais eles foram descobertos pelos pitagóricos, certo? E aí eles descobriram que não existe um número na reta numérica que esteja associado à diagonal de um quadrado. A partir disso, a gente consegue construir outros números irracionais. Mas é isso. Então, por exemplo, nesse quadrado aqui, cuja diagonal é um segmento vermelho e cuja medida, como a gente não sabe, eu representei pela letra A, tá bom? Então, esse quadrado, esse triângulo aqui, ó, como é um quadrado, forma um triângulo retângulo. Significa dizer que o teorema de Pitágoras é válido no cálculo dessas medidas dos catetos e a hipotenusa. Ou seja, o teorema de Pitágoras, para quem não lembra, é aquele que o quadrado da hipotenusa ele é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado de outro cateto. Tá? Aqui é um ângulo reto. Os catetos são aqueles lados que formam um ângulo reto, ou seja, esse lado aqui e esse. E a hipotenusa é aquele lado que é oposto ao ângulo reto. Então, a hipotenusa aqui é A, então fica A ao quadrado, igual. Um cateto é 1 ao quadrado, e o outro cateto também é 1 ao quadrado. Disso eu vou ter, ó, A ao quadrado igual 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, isso aqui dá 2. Então, A ao quadrado é igual a 2. Ou seja, como a operação inversa da potenciação é a radiciação, então eu posso escrever A como igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2. Tá? Então, A pode ser menos raiz de 2, ou A pode ser raiz de 2 positivo. Como o A aqui está associado a uma medida, e medida só pode ser positiva, então A ser igual a menos raiz de 2 é impossível. Ou seja, é igual a raiz de 2. Esse aqui ele representa a diagonal desse quadrado. E aí, os pitagóricos descobriram que na reta numérica, eles não encontravam um número racional da forma A sobre B que fosse igual a raiz de 2 sobre 2. E aí, eles nomearam esse número como número irracional. Tá? Eu disse aqui raiz de 2, mas é só um exemplo para exemplificar a ideia dos números irracionais. Tá certo? Então, a gente pode construir outros números irracionais que eles também são da forma que são decimais infinitos e não periódicos. Tá bom? Um outro exemplo que eu posso dar continuidade é o seguinte. Ó. Imagine que eu tenho esse retângulo aqui, cuja diagonal azul B tenha um lado raiz de 2 e um lado 1. Tá? Como, mais uma vez, é um retângulo, ou seja, esse ângulo aqui é reto, eu posso, através do teorema de Pitágoras, determinar a medida da diagonal azul que eu representei pela letra B. Usando o teorema de Pitágoras, como é a hipotenusa ao quadrado, igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, como os catetos aqui é raiz de 2 e 1,
fica fácil determinar essa diagonal. A hipotenusa é b ao quadrado igual ao cateto, ou seja, raiz de 2 ao quadrado, mais o outro cateto que é 1 ao quadrado. Então fica b ao quadrado igual... Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, mais 1 ao quadrado dá 1, 2 mais 1, 3. Ou seja, b é igual a raiz quadrada, no caso, mais ou menos a raiz quadrada de 3. Tá? Então, o b ele é igual a menos raiz de 3, ou o b é igual a raiz de 3 positivo. Como a medida da diagonal é sempre uma medida positiva, b igual a menos raiz de 3 não vale. Então, b só pode ser raiz de 3. Outro número irracional. Então, aqueles números que não têm raiz quadrada exata, ou raiz cúbica exata, raiz quarta exata e tudo mais, eles podem ser considerados como números irracionais. Tem infinitas casas decimais e não periódicos. Tá bom? Gente, para finalizar, eu queria falar para vocês aqui alguns números na reta numérica. Só explicar aqui a ideia para que ajude nos próximos temas que nós vamos trabalhar. Por exemplo, intervalos reais. Tá? Por exemplo, na reta numérica eu vou marcar os números 0, 1 e 2. Marquei. Tá? Eu sempre consigo construir graduações, certo? Uma régua onde existem números cada vez menores desses intervalos. Tá? Então, por exemplo, de 0 a 2, tem o número 1 que é menor que 2. Entre 1 e 2 existem outros infinitos números reais e que eu gostaria de destacar para vocês. Tá? Não vai dar para eu destacar todos eles porque são infinitos, mas pelo menos alguns só para explicar a noção para vocês. Por exemplo, entre 1 e 2 existe uma graduação. Ó. Eu posso dividir esse intervalo de 1 até 2 em 10 partes. Vou fazer aqui de vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que eu fiz aqui a mais, mas não tem problema não. Não vai estragar a ideia não. Então aqui vai ser 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. No caso, o 2 era para estar aqui, tá, gente? Desculpa o erro. Então, vamos lá. O que acontece? Se eu aumentar se eu der um zoom nesse intervalo, entre 1 e 4, por exemplo, eu consigo graduar, entre 1,5 e 1,4, eu consigo graduar mais ainda esse intervalo. Vou fazer aqui de azul, ó, dividindo em 10 partes. Quando eu dividir em 10 partes, eu vou ter os números como 1,41, 1,42, 1,43 e assim sucessivamente. Se eu der um zoom nessa região aqui, ó, eu posso cada vez mais obter números que estão dentro desse intervalo, tá? E a gente conseguir representar todos os números na reta numérica, tá? Então, pegando aqui uns exemplos de alguns números, por exemplo, o raiz de 2 e o raiz cúbica de 10, aqui o 0, aqui o 1 e aqui o 2. O raiz de 2, como ele é um número
aproximadamente 1,41, ele é um número que está entre 1 e 2. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. 1,41 vai estar mais ou menos aqui. Então, o número raiz de 2, ele é um número que está entre 1 e 2. Tá? Já o raiz cúbica de 10, como eu falei lá na frente, a raiz cúbica de 10 é aproximadamente 2,1, entre 2,1 e 2,2. Vamos supor que seja 2,1, tá? 2,1, a raiz cúbica de 10 vai estar mais ou menos aqui, ó. 2,1 vai estar mais ou menos aqui. Então, a raiz cúbica de 10 está bem próximo do 2 e do 2,2, tá? Deixa eu ver um outro número decimal para a gente poder encaixar aqui na reta numérica. Raiz de 3. A estimativa para a raiz de 3, se eu não me engano, é 1,7. Então, 1,7 já está mais ou menos aqui. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7. Então, a raiz de 3 está mais ou menos em torno de 1,7. Tá? Deixa eu ver aqui um outro número que não seja raiz, para a gente não ficar só focado nessa informação. O número 2,075. Número 2,075. Como a raiz cúbica de 10 é aproximadamente 2,1, 2,075 está antes de 2,1. Ou melhor, eu posso até escrever esse 2,075 na forma de fração, que a gente já viu lá na frente, né? Se eu não me engano, é 83 sobre 40. 83 sobre 40. É a fração que representa 2,075. Tá? E aí a gente pode identificar os outros números na reta numérica. Todos os números reais. Alguns números irracionais que já foram falados, mas é interessante falar aqui. O raiz de 2 e o raiz de 3 são irracionais. O raiz cúbica de 10 também é irracional. O π é uma letra grega que tem infinitas casas decimais e não é periódico. Então é um número irracional. A aproximação para o π é 3,14. Vocês ainda vão ouvir muito falar sobre esse número. Tá? Aproximadamente, não é exatamente 3,14 não, aproximadamente. E 3,14 é o número que está aqui depois do 3. Então tem 3,1, 3,2. O 3,14, o π, ele vai estar dentro desse intervalo aqui. Ó. Tá? Tem um outro número irracional que vocês vão conhecer, que é o número de Euler. Ele é aproximadamente 2,8182. Aproximadamente. Também tem infinitas casas decimais e é um número não periódico. 2,8182 está por aqui, ó. 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9. Então, 2,8182 está dentro desse intervalo. É o número de Euler. Tá, gente? Vou encerrar por aqui. Esse vídeo não é profissional. A tentativa dele não é confundir vocês. Tá bom? É mais para sanar as dúvidas ou o tempo que a gente não tem de dar continuidade nesses assuntos, tá bom? Já que a gente só tem um encontro por semana. Um abraço no coração de todos. Espero que vocês fiquem bem e estudem, tá? Cheiro!